uma pergunta para ele. Ô Jota, telespectador no YouTube está perguntando. Na segunda ou terça-feira, os ladrões roubaram aquela moto. Foram para a cadeia em menos de 10 horas, saíram e roubaram o motorista de aplicativo. 12 horas se passaram. Eles ainda estão presos ou foram colocados em liberdade? Bom, a última informação que nós conseguimos, ainda pela manhã, é de que estavam presos. Passariam por audiência de custódia. A expectativa era de que a justiça mantesse a prisão, tanto da mulher como do homem. Talvez a mulher poderia até ser colocada em liberdade mais uma vez, mas a expectativa é de que o rapaz ficasse preso. Então, a última informação, atualizada pela manhã, era da prisão deles. Vamos ver, né? Tomara que eles permaneçam presos. Deixa eu aproveitar que o J. Júnior está conosco no nosso link. Eu vou perguntar para ele sobre uns ladrões que acabaram invadindo um salão comunitário. Conta os detalhes para a gente, Jota. Nada, o salão foi inaugurado no dia 29, né? Ali na região do Parque Tuiuti. Um dia depois, ladrões invadiram o salão comunitário municipal da prefeitura e furtaram a fiação. E gerou uma polêmica danada esse crime, não só pela ação, um dia depois da inauguração no estabelecimento público, mas pelo posicionamento do prefeito de Maringá, Silvio Barros, que disse, inclusive, que esses indivíduos deveriam levar uma surra. E por conta dessa repercussão danada, ele usou de novo as redes sociais para poder se esclarecer diante dessa situação. Temos o esclarecimento do Silvio Barros que nós vamos acompanhar agora. Parece que muita gente ficou assustada com um comentário que eu fiz sobre esses moleques que roubam fios elétricos, cabos de telefonia, merecerem uma surra bem dada. Vamos ao contexto. Na quinta-feira passada, a gente, com muita alegria, inaugurou um belíssimo salão comunitário para as pessoas que moram no bairro Tuiuti, ali nos arredores, poderem exercitar o seu senso de comunidade. Quinta-feira à noite, nós inauguramos. Na sexta, os fios já tinham sido roubados. Vocês têm ideia de por quanto eles vendem esse material para os receptadores? E você tem ideia de quanto custa repor este material? Ou qual é o valor de uma escola sem energia e com a comida na geladeira estragando? Ou de uma unidade de saúde sem energia, com medicamentos e vacinas estragando? Quanto custa isso para a sociedade? Esse desvio de conduta para satisfazer desejos e vícios precisa ser corrigido. O que eu comentei não é para estimular a violência, muito pelo contrário. Eu sou crente e eu creio na palavra de Deus, na Bíblia, como fonte de sabedoria. Olha o que está escrito aqui. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Provérbios 22, 15 diz assim: a estultícia ou a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 26, 3. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Mas essas recomendações não estão só no Velho Testamento, não. No Novo Testamento também tem. Olha o que diz aqui. Hebreus capítulo 12, verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Essa regra de que ninguém pode ser disciplinado nem corrigido não está fazendo uma geração melhor. Eu acredito mais nessa aqui, que funcionou na minha geração. Afinal de contas, gente, jovens que não tiveram a disciplina na hora certa acabam roubando e depredando aquilo que pertence a todos para satisfazer os seus desejos e os seus vícios. O final da história é o seguinte: nós não queremos apenas deixar uma cidade melhor para os nossos filhos, nós também queremos deixar filhos melhores para a nossa cidade. Aí então, o prefeito Silvio Barros se pronunciando novamente depois da repercussão que deu, ele falando que quem cometeu esse tipo de crime tinha que levar uma surra.
A prefeitura registrou um boletim de ocorrência, o caso está sendo investigado e a polícia procura por quem cometeu esse furto de fiação. Então, nesse estabelecimento público recém-inaugurado lá no Conjunto Tuiuti. Nader e amigos que acompanham o programa, você acha que o prefeito está certo ou não? Ó, slepe! Só na varinha, rapaz, varinha de marmelo, chega chega a me arrupiar, só de lembrar da varinha de marmelo. O prefeito está certo ou não? Eu tô com ele nessa, viu? Eu gostei de duas frases que foram ditas pelo prefeito em relação à educação que os pais, nós responsáveis, temos que dar aos filhos e também da cidade que queremos para os nossos filhos e dos filhos que daremos à nossa cidade. Se são marginais, se serão jovens e adultos que vão ter responsabilidade e respeito com o meio ambiente e com a cidade. A colocação do prefeito, ela foi muito bem em relação à educação. O que não se pode é transformar isso em política, e foi isso que eu ouvi muito hoje. Pegaram, Jota, esse discurso do prefeito e tentaram trazer para o discurso político, e não foi esse o objetivo. O prefeito quis simplesmente dizer, e fica muito claro isso para quem é pai, educação. Ah, mas como prefeito ele não pode falar isso, porque hoje, por exemplo, dia 4 de junho, é considerado pela ONU e foi instituído em 1982, falei isso hoje cedo na Jovem Pan News Maringá, é o dia de proteção à criança vítima de violência. É um dia em que, Jota, nós temos que ter um dia de defesa às crianças. E a ONU estabelece como hoje, 4 de junho. Então acabou se criando também toda uma questão política em cima disso. Mas nós, como pai, queremos o melhor para os nossos filhos e isso se chama educação, não é, Jota? Educação, disciplinar, como bem disse o prefeito. Nada, a gente levei por esse tom descontraído da vara de marmelo, porque foi uma geração, a minha geração no caso, que foi educada dessa forma, sem exageros. E foi feito, hoje eu não guardo nenhum remorso, nenhum rancor do meu pai, diante do que aconteceu, e vejo de um ponto que se ele não tivesse me corrigido, algo de pior poderia ter acontecido na minha vida. Então eu tenho um agradecimento, uma admiração, e a minha referência como homem para seguir a vida é o meu pai. Mesmo ele me corrigindo da forma em que me corrigiu e que foi necessária, longe de questioná-lo a respeito disso. Essa é a opinião do Joel, o Jota. Agora, com essa questão de transformar tudo em política, temos que parar um pouco de mimimi. Nós estamos falando de uma minoria, que é aqueles que escolhem andar à margem da lei, que se acham no direito de invadir um estabelecimento que está sendo pago pelo povo, pelo dinheiro do povo maringaense, e provocar prejuízos, estragos um dia depois da inauguração. Nem bem foi usado esse salão comunitário, já entraram para cometer crime e tem gente defendendo esses ladrões. É isso que nós temos que levar em consideração no dia de hoje, essa inversão de valores que traz a esses cidadãos, a essas pessoas que estão optando pelo mundo do crime, se sentir à vontade. Em ver episódios, como nós contamos agora há pouco, de um que saiu da cadeia pela manhã e à noite assaltou outra pessoa. Por quê? Enquanto esteve preso, nas poucas horas que esteve preso, não sentiu nenhum peso da culpa do ato que ele cometeu. E nós precisamos, sim, levar isso em consideração, porque o prejuízo causado por esses indivíduos que cometeram um furto prejudica uma comunidade toda lá da região do Tuiuti. E está saindo aqui, do meu e do seu bolso, inclusive de você, que está defendendo essas pessoas e pegando esse episódio e transformando em política, querendo sapatear num palco do outro. São pessoas que estão aí para satisfazer o vício. Mas essa opinião, na maioria das vezes, ela é mantida até o ponto em que, até o limite. A partir do momento que se torna vítima, aí já muda de opinião. Vai defendendo esse tipo de gente até você se tornar vítima, para você ver se você vai ter a mesma sorte que muitos tiveram. Claro que nós somos